Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de sistemas operacionais. Na aula de hoje vamos ver barreiras, sobre mecanismos que a gente pode sincronizar processos. Barreiras é um mecanismo de sincronização que ele é dirigido a um grupo de processos em vez de situações como produtor e consumidor que envolve somente dois processos. Algumas aplicações são divididas em fases e tem como uma regra que nenhum desses processos de um grupo que está numa fase não pode seguir para a fase seguinte até que todos os processos estejam prontos para isso. Tal comportamento a gente pode conseguir colocando uma barreira no final de cada fase. Então, quando um processo atinge uma barreira, ele vai ter que esperar os outros processos, e para isso ele é bloqueado, até que todos tenham atingido essa barreira e assim possam prosseguir para a fase seguinte. A gente pode ver aqui nessa figura, temos aqui 4 processos, eles estão realizando uma computação, e é um grupo de processos, e eles estão na mesma fase. Então a gente vê que o processo D vai chegar na barreira que é colocada no final da frase e vai ser impedido de prosseguir. Ele, portanto, é bloqueado. Logo em seguida vem o processo B, depois o processo A, e finalmente só quando o processo C atingir a barreira é que todos os processos que estavam bloqueados serão permitidos a ultrapassar essa barreira e continuar sua computação na próxima fase. Como um exemplo de processo que exige a utilização de barreiras, vamos considerar um problema típico da física ou da engenharia. Por exemplo, a propagação da temperatura ou do calor na lâmina de metal. Você pode colocar diversos sensores nessa lâmina de metal e cada sensor pode ser representado por uma célula desta matriz aqui. Sendo que essa matriz ela vai ser utilizada diversas vezes a cada iteração, da seguinte forma. Na iteração I, a gente vai utilizar a matriz da iteração anterior, I-1. E a matriz calculada agora vai servir de base para o cálculo da matriz da próxima iteração. Isso serve para diversos métodos numéricos, por exemplo, para achar a solução de equações lineares. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode distribuir esses diversos sensores, essas diversas células, entre alguns processos. Aqui no nosso exemplo, eu tenho o processo A, B, C e o D. Então, digamos que o processo C vai calcular aqui algumas células, o processo A vai calcular algumas outras células, o processo B também vai fazer algum cálculo de algumas células, e por aí vai. Ou seja, em algum momento, o que eu vou ter é que essa matriz vai estar toda preenchida, porque cada processo vai calcular as células que está responsável e vai passar para outras. Eu não posso permitir que um processo A, por exemplo, termine de fazer os cálculos das células que foram determinadas para ele e passe para a próxima iteração, porque, como eu falei, a próxima iteração precisa da matriz completa da iteração atual. E se o processo A pular para a próxima iteração, ele só vai com alguns dados da matriz inteira, né? Vai faltar aí, vai ter um buraco grande para ser preenchido. Então, neste caso, eu sou obrigado a usar uma barreira até que todas as células tenham sido calculadas de acordo com a distribuição dos processos. Pronto, depois que todas as células foram calculadas, agora sim, eu posso, já que a matriz está toda preenchida, eu posso prosseguir para a próxima iteração e distribuir novamente um conjunto de células para cada processo. E vou fazendo isso a cada iteração, ou seja, cada iteração tem uma barreira que para todos os processos, né, para que a matriz inteira esteja calculada e pronta para a iteração seguinte. Nosso próximo assunto é como evitar travas, utilizando a leitura, cópia, autenticação. É um problema comum na computação quando a gente tem uma estrutura de dados que é compartilhada por diversos processos e esses processos vão ler e escrever nessa estrutura de dados. Isso pode gerar inconsistência e a maneira mais comum é a utilização de travas, ou seja, quando um processo deseja ler um dado,
ele coloca uma trava de leitura que permite que outros processos possam acessar esse dado para leitura, mas não permite a escrita. E quando um processo precisa escrever naquele dado, daquela estrutura de dados, naquele local, ele coloca uma trava de escrita, evitando que os outros processos possam sequer ler ou escrever dentro daquele dado. Só que a maneira mais rápida da gente utilizar travas, na verdade, é não utilizar trava nenhuma. Então, a nossa questão aqui é se a gente pode permitir o acesso à leitura e escrita concorrentes a uma estrutura de dado compartilhada sem usar travas de maneira alguma. Você pode pensar que a resposta seja não dá para fazer isso, professor. Porque imagine que eu tenho um vetor, né, de números inteiros e eu tenho um processo A fazendo uma ordenação desse vetor, enquanto o processo B, ao mesmo tempo, está calculando a média. Obviamente, o processo A vai deslocando os valores de um lado para o outro, porque ele está fazendo uma ordenação. E o processo B vai caminhando, né, do começo ao fim, fazendo a soma para no final calcular a média. Obviamente, quando o processo B terminar, como eles estão concorrentes, vão se intercalando, o resultado vai ser qualquer coisa menos o resultado correto, que seria a média. Só que em alguns casos, a gente pode permitir que um processo atualize a estrutura de dados, mesmo que outros processos ainda estejam utilizando ela. O truque é fazer o seguinte: a gente vai garantir que cada leitor ele veja ou a versão anterior dos dados ou a versão nova, mas nunca, em hipótese alguma, possam enxergar uma combinação dessas duas versões. Por exemplo, vamos considerar aqui a árvore ilustrada na figura 2.38. Como ilustração, considere a inserção de um novo nó nessa estrutura de dados dessa árvore aqui. Os leitores eles percorrem a árvore da raiz até suas folhas. Vamos observar o que acontece se a gente precisar inserir um novo nó entre A e E. Os leitores, nós teremos alguns leitores em A, obviamente teremos alguns leitores em E. O que a gente faz então? A gente configura um novo nó X com todos os seus valores, inclusive com o seu filho apontando para o E. Então, quem está lendo o nó E não está sendo afetado por essa operação, tampouco quem está lendo o A. O que a gente observa aqui? Alguns leitores que estão lendo o A podem prosseguir sua leitura para a folha E, sem ser afetado por essa operação, uma vez que o nó X está configurado, mas não está inserido na árvore. Agora sim, numa operação atômica, a gente faz, ou seja, sem interrupção, a gente insere o nó na árvore, fazendo com que o A aponte para X. Portanto, nessa operação atômica, nenhum leitor que está na raiz, no nó A, ele vai poder migrar para o X diretamente, certo? Ele vai esperar essa inserção somente depois que o X, isso aqui é feito de uma vez só, tiver inserido na árvore, ele vai poder prosseguir. Então, do A ele vai para o X e para o fim para o E. Quem já leu o nó antes da operação ter sido concluída, não vai ser afetado, porque já leu a versão anterior dos dados. Então, como a gente vale ressaltar, como a gente disse antes, né, o importante é que os leitores eles tenham acesso a uma versão anterior ou a uma versão atualizada, jamais a uma mistura dos dois. Então aqui você nunca vai ter um leitor que tenha lido os dados na sequência AEX. Ou ele terá lido AE antes da inserção, ou terá lido AXE após a inserção. Quando falamos de remoção, a gente tem uma situação semelhante. Note que a configuração da árvore, na configuração anterior da árvore, a gente tem uma ligação direta do A até o B. Portanto, nós temos alguns leitores em A, alguns leitores em B e espalhado pelos outros nós. O que a gente faz aqui agora? Antes de remover, a gente quer remover o B e o D. Antes dessa remoção, a gente aponta diretamente o A para o nó C. Portanto, os leitores que estão na raiz A, agora quando forem passar para a sua próxima leitura, vão diretamente para o nó C. Os leitores que estão em B, ou seja, já fizeram a leitura do A na versão antiga da árvore, não são afetados, porque eles já estão nesse nó
e o que eles estão vendo é a versão anterior da árvore. Após terminar a leitura deste nó, eles podem prosseguir ou para o C ou para o D. Após os nós, veja que depois que essa ligação é feita de A para C, nenhum outro leitor vai chegar em B, e depois que todos os leitores saírem de B, nenhum outro leitor vai chegar em D. Quando eu não tiver mais nenhum leitor, nem em B, nem em D, eu posso fazer essa remoção, e agora eu tenho uma árvore na sua versão final, com os dois nós, com esse ramo aqui podado, com esse ramo removido. A principal razão por que a remoção de B e D funciona sem travar a estrutura de dados é que a leitura, cópia e atualização ela desconecta as fases de remoção e recuperação da atualização. É claro que é um problema. Enquanto não tivermos certeza de que não haverá mais nenhum leitor em B ou D, a gente não pode realmente liberar, podar a árvore, né? Então, vem a questão, quanto tempo a gente deve esperar? 1 minuto, 10 minutos? Bom, a gente tem que esperar até que o último leitor deixe o nó D. A leitura, cópia e atualização determina cuidadosamente o tempo máximo que um leitor pode armazenar uma referência para uma estrutura de dados. Após esse período, ele pode recuperar seguramente a memória. Especificamente, leitores acessam a estrutura de dados no que é conhecido como uma seção crítica do lado do leitor, que pode conter qualquer código, desde que não bloqueie ou adormeça. Nesse caso, sabemos o tempo máximo que precisamos esperar. Especificamente, definimos um período de graça como qualquer período no qual sabemos que cada thread está do lado de fora da seção de leitura crítica pelo menos uma vez. Tudo ficará bem se esperarmos por um período que seja pelo menos igual ao período de graça antes da recuperação. Como não é permitido ao código da seção crítica de leitura bloquear ou adormecer, um critério simples é esperar até que todos os threads tenham realizado um chaveamento de contexto. Sei que posso encontrar meu lugar no mundo qual sonhei.